A paz, meus amados. Graças a Deus ao Senhor por mais um dia de vida. Hoje é quinta-feira, dia 19/9 do ano de 2024. Graças a Deus ao Senhor por mais um ano, por mais um dia de vida que o Senhor nos permite e nos concede. Hoje eu gostaria de falar do personagem maravilhoso chamado Neemias e das maravilhas que, por intermédio da vida dele, Deus operou no meio do povo naquele período de tempo. O nome Neemias significa o Senhor é consolação. Eu gostaria de tomar como base o capítulo 1 do versículo 4, para que possamos falar um pouquinho daquele período de tempo, de tudo que se passou, como é que era a situação histórica, as adversidades, tudo se passou para a gente poder, na verdade, falar um pouquinho de Neemias. Lá no capítulo 1 do versículo 4 está escrito: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. Palavras de Neemias. Gostaria de, antes de iniciar a narrativa dos Atos de Neemias, apresentar um pouco do pano de fundo histórico daquele período de tempo. A narrativa do livro de Neemias não segue uma ordem cronológica, pois o período do fato ocorrido foi no ano de 445 a.C., pois a formação do cânon do Velho Testamento é distribuída por seções em sua formação, para facilitar a leitura do conteúdo. Os primeiros 5 leis, que seriam as leis, teríamos os profetas anteriores, que seria Josué, Samuel, as crônicas, livro de cantos, de sabedoria, e os profetas posteriores, que seria Isaías, Ezequiel, Jeremias, os profetas maiores e menores. Usamos a linguagem profeta maior ou menor, não prefigurando escala de importância, de posição no âmbito humano, e sim pelo período de ministério, com uma extensão de tempo maior ou menor de cada um deles. Então, nós temos profetas que tiveram um período de ministério de 40, 30, 20 anos, com um conteúdo maior de escrita, pois precisou da operação maior da presença de Deus na vida dele nesse período de tempo. Tivemos profetas que tiveram um período de uma semana, um mês, um ano, que o período de tempo que Deus necessitou usá-lo para poder falar suas palavras foi um período maior. Por isso nós citamos de maior ou menor. O fato ocorrido no período de Neemias se situa entre o período profético do profeta Zacarias e o profeta Ageu e Malaquias. Precisamente 50 anos depois do ministério do profeta Zacarias e Ageu, que se findou no ano de 494 a.C., e 50 anos antes do ministério do profeta Malaquias, o último profeta mencionado no Antigo Testamento, datado do ano de 398 a.C. Dessa forma, cronologicamente, a narrativa do livro de Neemias se situaria depois do livro do profeta Zacarias e antes do livro do profeta Malaquias. Os fatos recorrentes na história de Neemias se passando nesse período de tempo. Então, se a gente fosse fazer o arranjo da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente colocaria Neemias depois da leitura do profeta Zacarias e do profeta Ageu, que eles anteciparam o seu período de tempo 50 anos antes, e antes do profeta Malaquias, o último profeta citado e o último livro do Antigo Testamento. Então seria o penúltimo livro, o livro de Neemias. Dessa forma, podemos observar que Neemias não foi influenciado por meio de uma palavra profética para iniciar a restauração da cidade de Jerusalém, pois não havia profetas atuantes em seu período de tempo, pois a última palavra profética ditava de 50 anos antes, por meio do profeta Zacarias, e não era direcionada para Neemias especificamente as suas profecias. As profecias contidas nesse livro. No livro de Esdras, cita de que o Espírito de Deus impulsionou ou despertou a todos aqueles que quisessem voltar para edificar o templo.
sentiram dentro de seu íntimo uma necessidade de reconstruir o templo de adoração ao Senhor. E o fato decorrente com Neemias ocorreu precisamente há 160 anos depois do início do cativeiro babilônico, que ocorreu no ano de 605 a.C. Nesse ano ocorreu a primeira deportação, evidenciando que o nascimento de Neemias ocorreu com seus pais estando ainda na Babilônia. Seus pais não haviam decidido retornarem para Judá. Dessa forma, não seria sua terra natal Judá. É um fato interessante, né? Nós vemos que Neemias, na verdade, não nasceu na terra de Judá. Neemias acabou nascendo no cativeiro, seus pais estando no cativeiro. Seu nascimento foi lá, sua terra natal foi na Babilônia. No relato de Judá, tivemos 19 reis, no reinado de Judá tivemos 19 reis, depois do reinado de Salomão. Foram 19 gerações de reinados. E na 17ª geração, especificamente no reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor subiu contra o reino de Judá. A primeira deportação ocorreu no ano de 605 a.C., como podemos notar na narrativa de Daniel, e Daniel estando nessa primeira deportação. Livro de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Apenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Esse fato ocorreu no ano de 605, no terceiro ano do reinado de Joaquim. Ele se tornou rei no ano de 608 a.C. e Daniel estava no meio desses deportados. Em 2 Reis, no capítulo 23, no versículo 36, cita de Joaquim. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Ele se tornou rei no ano de 608 a.C. e reinou até o ano de 597 a.C. Tivemos 2 deportações ocorrendo no ano de 597 a.C., no final do reinado de Joaquim, que foi morto por Nabucodonosor, nessa época, nessa segunda deportação. E uma parte dos homens foram levados cativos e seu filho foi empossado em seu lugar, mas reinou por apenas 3 meses, pois em seguida Joaquim, o 18º rei de Judá, foi levado cativo em outra leva para a Babilônia. Então nós podemos ver que na segunda deportação, depois de 11 anos, a primeira ocorreu no ano de 605, 11 anos do reinado de Joaquim. Quer dizer que 9 anos depois, no ano de 597, Nabucodonosor sobe até Judá, sentia pela segunda vez, levando outra parcela do pessoal, e ali matando o rei Joaquim e empossando seu filho Joaquim. E Joaquim permaneceu apenas por 3 meses, como podemos ver no relato, e ali ocorrendo ali a terceira deportação, levando ali o próprio Joaquim para a Babilônia, mais outra parcela do povo judeu para a Babilônia. 2 Reis 24:8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou por 3 meses em Jerusalém, isso no ano de 597 a.C., e Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia. Nesse mesmo ano,
instituiu a Zedequias, rei, e reinou de 599 até o ano de 586 a.C. Reinou também por 11 anos o rei Zedequias. Segundo Reis 24, 17 e 18. Nabucodonosor colocou Metanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Depois de Zedequias não houve mais reis, pois a cidade foi totalmente destruída no ano de 586 a.C. Alguns expositores bíblicos tomam como base o período do cativeiro nesse ano, no ano de 586, como totalmente a cidade foi destruída e levando todo o resíduo de nobres que havia, porque a maioria dos soldados morreram em combate e a maioria do povo foi disperso. Então a Babilônia levou o melhor, levou a nata que havia em Jerusalém. Tomando como base, aqui se pega 586, em 516 daria, na verdade, os 70 anos. Não coincidiria com o período do reinado de Sírio, porque Sírio se torna monarca no ano de 539 até o ano de 530. Então ele reina por 9 anos quando ele assume o período da Babilônia. Nesse período de tempo ocorreu do reinado de Dario I, no ano de 516. Então não se situaria com a primeira ordem de Sírio, se tomar como base essa queda. Para poder cronologicamente dar certo, é necessário pegar o período da primeira deportação citada no livro de Daniel, que seria o ano de 605, que aí o retorno do povo coincidiria com o período do decreto do rei Sírio, em meados de 538, 537, ali mais ou menos os 70 anos, que foi no primeiro ano de Sírio, foi dado a ordem do povo retornar. Mas leremos mais adiante que nós temos essa noção de tempo. Sendo a quarta e última deportação e o fim da cidade de Jerusalém no ano de 586 a.C. O profeta Jeremias e o profeta Abacuque tiveram seu ministério atuante nesse período de tempo, do reinado de Josias, que foi o pai de Joaquim e Zedequias. Quer dizer que o profeta Jeremias e o profeta Abacuque tiveram esse duro ministério de poder direcionar a palavra, esse período de tempo dos monarcas. Então, está aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, quer dizer que no ano 13, ali, Jeremias começou do reinado de Josias. O Senhor Deus falou com Jeremias e falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E isso aconteceu no 5º mês, o ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Este fato ocorreu tendo se passado por um período de 40 anos no ministério do profeta Jeremias. Então, Jeremias teve um período de 40 anos tendo que trazer palavras ao povo para que o povo pudesse estar propondo seu coração para Deus. Mas, mesmo assim, o povo endureceu o coração e os ouvidos e não quiseram ouvir a palavra proferida pelo profeta Jeremias. Passando-se 66 anos o período do cativeiro, isso é o povo sendo levado cativo até a Babilônia, citado, como eu disse, do ano de 605 a.C., a primeira deportação ocorrendo, como registro no livro de Daniel, capítulo 1. Ciro se torna o governador da Babilônia, no ano de 539 a.C. É o relato que nós temos, relatos históricos desse fato ocorrendo com o governante Sírio, nesse ano de 539. E no livro de Esdras, a gente pode ler que no seu primeiro ano, quer dizer que se ele se tornou rei no ano de 539, o primeiro ano dele de reinado contabilizaria ali provavelmente no ano de 538 a 537, estaria dentro do seu primeiro ano de reinado. Ele dá uma ordem para que o povo pudesse retornar à cidade para reedificar o templo, como vamos ler aqui no capítulo 1 de Esdras.
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura e público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, Deus dos céus, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimento e galo, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Isso significa que antes de completar exatamente os 70 anos, o povo de Judá começou a retornar de volta para Jerusalém pelo decreto de Ciro. Ciro era um rei politeísta. A ideologia ou os conceitos contidos na sua percepção é que o elevo do seu governo, do seu êxito, proveio das divindades. Então, como em homenagem à divindade que ele acreditava sendo do povo judeu, ele deu o decreto do povo retornar para reconstruir o templo de adoração em homenagem a ele. Por quê? Porque na mentalidade, no conceito de Ciro, todas as divindades haviam dado a ele esse êxito de ele se tornar governador. Então, de certo modo, naquele período de tempo, não somente ao povo israelita, Ciro deve ter dado ordem a muitas nações de retornarem, de poderem, na verdade, reconstruir o templo de adoração às suas divindades, que seria uma forma de agradecimento que Ciro teria por tudo o que aconteceu e pelo êxito que ele tinha tido. E dessa forma o povo israelita ele foi beneficiado. Está relatado, decretado tudo na palavra de Deus, conforme o livro de Isaías, porque ele é separado em duas partes. Até provavelmente o capítulo 38 de Isaías é composto pelo próprio profeta Isaías. Depois do capítulo 38, aquela parte foi escrita provavelmente depois do período da Babilônia. Ali, provavelmente, o escritor usou o pseudográfico do nome de Isaías para poder escrever os conteúdos que aconteceram. Por isso que ele é citado Ciro no capítulo 45 de Isaías. Mas ali é o relato de um pseu que usou o nome de Isaías e colocou todos aqueles relatos que há ali no livro de Isaías. Nós podemos notar aqui, fazer na verdade uma cronologia do período de tempo dos reis, para nós termos uma noção de qual foi o período de cada rei naquele período de tempo. Sigamos uma base, datação dos regentes da Babilônia. Então nós vamos seguir com Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou do ano de 605, que foi a primeira deportação, levando o povo até o ano de 562 a.C. Então ele ficou no reinado por 43 anos. Nós temos Evil-Merodach, reinou de 562 até o ano de 560 a.C. Por 2 anos, ele governou ali a Babilônia. Nós temos Negal-Sarezer, reinou do ano de 560 até o ano de 556. Então ele reinou ali por 6 anos ali. Nabonildo, junto de seu filho, o segundo no poder, junto com Belzazar, o citado no livro de Daniel, capítulo 5, reinou do ano de 556 até o ano de 539, por 17 anos. Por isso, no versículo 16, ele cita de estabelecer a Daniel o terceiro no governo, pois Belzazar era o segundo no poder, ele não poderia colocar Daniel no segundo. Então isso significa que Nabonidus estava em primeiro lugar no poder, seu filho Belzazar, e depois Daniel seria o terceiro se ele, na verdade, ele conseguisse decifrar o desenho, ou aquela mão escrita que ocorreu ali a Belzazar, que se tornaria o terceiro maior no governo. Ciro, em conjunto com Dário, o Medo, o que é citado no livro de Daniel, reinou do ano de 539 até o ano de 530 por 9 anos.
Aí nós tivemos Cambiese, que reinou do ano de 530 até o ano de 522, por 8 anos. Ciro reinou por 9 anos, né? Galmatã e o seu pseudo Esmedes reinou no ano de 522 a.C. por 3 meses apenas. Dario I reinou do ano de 522 até o ano de 486 a.C., por um período de 36 anos, e Assuero Xerxes I reinou do ano de 486 até o ano de 465 por 21 anos. Artaxerxes I é o citado no livro de Neemias. Reinou do ano de 464 até o ano de 424, reinando por 40 anos. Desde o fato da última invasão a Jerusalém até Neemias, se passaram 141 anos de ascensão dos regentes Ciro e a ordem da reconstrução do templo de Jerusalém. Até Neemias, 92 anos, mais ou menos. Passando-se praticamente 90 anos que a cidade de Jerusalém se encontrava ainda em ruínas. Imagine, um período de 141 anos ali, até o período do cativeiro. Depois, passando-se 90 anos da ordem que foi dada ali para a restauração do templo pelo povo, passou-se 90 anos que ainda a cidade estava em ruínas, as muralhas estavam em ruínas, ainda não havia havido a restauração da cidade por um longo período de tempo. Imagine, olha o período que se passou. Quantas pessoas se passaram por lá? O profeta Zacarias, o profeta Ageu, ali profetizava e incentivava o povo, que o povo deveria deixar ali de se dedicar à construção dos seus meios pessoais, para poder, na verdade, dedicar o seu coração na construção ali da cidade, das muralhas, do templo de Deus ali. Não foi fácil esse período de tempo. Depois de entendermos um pouco o pano de fundo dos fatos, falaremos um pouco das virtudes que fizeram de Neemias alcançar êxito em sua jornada. Muitos expositores bíblicos erram em apenas reafirmar que a utilidade de Neemias tenha sido apenas em reconstruir as muralhas em Jerusalém e os portões, pois essa obra levou ao término de sua conclusão em apenas 52 dias. Então entenda. O pessoal, muitas vezes, quando vai relatar ali, eles citam apenas de Neemias fazendo a reconstrução das muralhas. Só que levou apenas 52 dias a reconstrução que foi feita ali nas muralhas. E Neemias ficou ali um período de 12 anos, como a gente vai estar lendo nas narrativas adiante, contida no seu próprio livro. Neemias, no capítulo 6, o versículo 15. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elã, depois de 52 dias de trabalho apenas. Ele reconstruiu as muralhas. A cidade carecia de mais do que uma simples construção física de muros. Ela necessitava de uma reconstrução moral, espiritual, uma renovação de esperança, de expectativas futuras, pois a cidade estava arruinada socioeconomicamente. Imagine, a cidade estava em dificuldade, estava sem um regente, sem um governador. Então, ele necessitava de uma pessoa com um tal calibre para poder direcionar aquele povo. As notícias do estado deplorável da cidade de Jerusalém vieram a Neemias, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Recapitulando que Artaxerxes I reinou do ano de 464 até o ano de 424 a.C. Reinou por 40 anos. Isso significa que no ano de 444 do reinado de Artaxerxes é citado o início da jornada de Neemias. Tentarei de agora em diante apresentar o perfil de Neemias, segundo os relatos contidos nos escritos que levam o seu nome. Com certeza não conseguirei exaurir todas as virtudes contidas em Neemias, mas tentarei evidenciar alguns, para que possamos aprender algumas lições de vida e conduta que conduziram esse exemplar personagem bíblico a alcançar êxito em sua jornada. Todas as evidências levam a acreditar que Neemias nasceu na Babilônia, pois não faria sentido, pelo período de tempo ocorrido, ele ter nascido em Judá, migrado para a Babilônia em busca de uma vida mais econômica e depois de ter conseguido querer renunciar para se aplicar a restaurar Jerusalém.
Ele cita o rei Artaxerxes da cidade aonde os seus pais estão sepultados. Isso é, ele não cita da sua cidade de nascimento, e sim da cidade de seus antepassados. Neemias desfrutava de uma estabilidade confortável em sua estadia perante a corte do rei, pois era copeiro do rei, aquele que degustava antes do rei as melhores bebidas do reino, pois era uma forma de precaução de qualquer atentado contra a vida do rei, por meio de envenenamento por bebida. Dessa forma, Neemias degustava e dizia: ó rei, essa é a melhor safra de vinho que já degustei. Ó rei, pode tomar em excesso, que igual a essa levará tempo para uma safra igual. Você poderia se perguntar, mas não era um ofício de risco de morte? Dificilmente, pois se a bebida estivesse envenenada, quem morreria seria o copeiro e não o rei. E quem em seu juízo perfeito iria querer gerar uma conspiração na morte do copeiro diante do rei, e gerar um mal-estar perante a corte, e convidar as atenções do rei para se desconfiar de todos, e, com isso, provavelmente uma retaliação contra todos. Dificilmente Neemias precisaria se preocupar, tanto que Neemias tinha um comportamento agradável diante da presença do rei, despreocupado e harmonioso, exercia com o maior prazer possível aquele ofício. A pergunta é: o que é ser agradável, ser uma pessoa agradável? Agradável é aquela pessoa que faz com que tudo em torno de todos em sua volta seja aceitável e de bom grado para todas as partes, procurando ser imparcial e ao mesmo tempo pacificador, pois é um tipo de pessoa que não procura gerar contendas, afrontamento ou acusações, e sim, aquele tipo de pessoa que procura sugerir melhorias e não críticas destrutivas. Não busca exaltação pessoal, pelo contrário, ele procura exaltar as pessoas em sua volta para que se sintam bem. Neemias era um homem feliz e realizado. Ele aflorava esse bem-estar diante da corte, pois a felicidade é contagiante. O bem-estar consigo próprio não dá lugar para a tristeza. Como se encontra o seu estado de espírito? Você mais perjura do que elogia? Você fica acusando ao invés de inocentar, ou busca justificativas agradáveis para compreender e ter empatia para com seu próximo? Pois se seus olhos forem mau, o seu coração também será mau. E a árvore se conhece pelos seus frutos, e seus frutos são doces ou amargos. Pois não adianta o fruto ser agradável aos olhos, mas ao experimentar ser amargo. Não adianta. Mas no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, o rei reparou que o semblante de Neemias não estava como de costume. O rei reparou que todas as vezes que Neemias esteve diante da corte, o seu semblante resplandecia alegria. Poderia ser o efeito do vinho que deixasse Neemias alegre diante do rei, e talvez a safra do vinho daquele dia não estivesse bom? Brincadeiras à parte, para descontrair um pouco. A pergunta que eu te faço é: você é notável pelas pessoas? E quando as pessoas notam você, quais são as impressões que elas têm de você? Jesus questionou seus discípulos quem o povo dizia que ele era. Jesus tinha preocupação com sua reputação. E você, se preocupa com os valores que você representa ou tanto faz? Pois o que importa é o seu bem-estar pessoal, sem levar em conta se a sua influência são positivas ou negativas? Grandes personalidades são citadas nos anais da história por sua conduta ou realizações que fizeram a diferença, deixaram um legado de exemplo a serem seguidos. E você e eu somos representados por adjetivos bons ou ruins, e é de competência sua decidir o que você quer representar. Então, é de competência sua se você quer ser uma pessoa que representa valores positivos ou valores negativos perante em volta do círculo social que você está e exerce. Neemias, ao ouvir a situação deplorável em que se encontrava Jerusalém, buscou o Senhor em oração. Analisemos a oração de Neemias. Em suas petições, ele primeiro enaltece a grandeza de Deus e depois cita das misericórdias dele e de suas benevolências para os obedientes aos seus mandamentos. Será que temos convidado ao Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? Seria uma forma de enaltecê-lo. Ou
tempo temos dedicado de devocional a Ele? Isso demonstra a importância que damos a Deus e o quanto Ele representa em nossas vidas. Como queremos as misericórdias de Deus para nossas vidas se não conseguimos tolerar o nosso próximo? E como podemos dizer que seguimos os seus preceitos se não refletimos a sua bondade com nossas ações? São reflexões fortes que devemos, na verdade, atentar para o nosso coração. Neemias reconheceu que merecia o mal advindo sobre o povo devido à sua rebeldia, mas desejava e convidava a benevolência e a bondade de Deus para junto do povo. Como se encontra o seu interior? De achar que por estar diante da presença de Deus, estaria isento de sobreviver males diante de você? Se você pensa dessa forma, significa que o seu apego a Deus é por puro e intencional interesse pessoal, e não é por devoção de amor. Porque quem ama a Deus, independente das circunstâncias, o seu amor não muda. É a mesma coisa. Agora, a partir do momento que você está ali apenas por interesse, achar que Deus tem que te favorecer de alguma coisa, já não é mais amor. Você está esperando uma barganha, algo em troca apenas. Deus ouviu a oração de Neemias, pois a sua oração era bem intencionada. E a sua oração é egoísta ou altruísta? Neemias era puro altruísmo. Seria a melhor definição para rotulá-lo. Um homem que abriu mão de todo o conforto, de todos os benefícios diante da corte para se doar na causa emergencial da necessidade do povo. Por isso Deus abençoou a sua jornada. Palavras de Neemias, Neemias capítulo 5, versículo 14 ao versículo 19. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. Em todos os meus empregos ajudaram na construção, meus empregados. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas as melhores e muitas galinhas, e cada 10 dias eu solicitava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não perdi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo que fiz por este povo. Olha a atitude de Neemias, ele não tirou vantagem, não tirou proveito do povo. Ele procurou não ser pesado, porque ele sabia que a dificuldade do povo era árdua, com tudo que estava a situação da cidade. Neemias temia a Deus. Temor a Deus não é medo de sua ira. Temor a Deus é respeitar a Ele e se colocar no lugar de Deus. Quanto ao trato para com o seu próximo, buscando o bem-estar do seu próximo. Neemias permaneceu por 12 anos como governador, antes de retornar à presença de Artaxerxes para lhe prestar contas. Neemias era respeitado pelo rei, era querido e estimado pelo rei. O rei inquiriu o seu retorno, pois antes de permitir a ida de Neemias a Jerusalém, o rei inquiriu o tempo de sua estadia, pois era agradável diante do rei, ao ponto do rei sentir a sua falta e querer a sua presença. Neemias possuía um semblante alegre, feliz, sendo uma pessoa grata. O rei tinha um apreço tão grande por Neemias que não mediu esforços para conceder recursos e homens para que Neemias alcançasse êxito em sua empreitada. O que podemos notar é uma estima de pai para filho na conduta do rei para com Neemias. O que eu quero aludir com tudo isso que acabamos de ler é que você é responsável pelo que tem e recebe do seu próximo. Pois entenda que a ilustração de toda a narrativa não tem nada a ver com status social ou econômico, e sim que um homem chamado Neemias alcançou respeito, admiração, apreço, suporte e apoio das pessoas pelo que ele representava como pessoa. Pois havia se passado mais de 90 anos da libertação no cativeiro da ordem dada por Ciro para a reedificação do templo.
e a cidade ainda continuava em ruínas, pois carecia de um homem desprovido de todos os interesses pessoais, voltado para a necessidade emergencial do povo, altruísmo puro. O altruísmo é um nobre sentimento. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou recompensas, e não se queixa do serviço prestado. O altruísta não busca glória, riquezas pessoais, ou faz por troca de favores, pois ele tem o coração de Deus, que faz o bem à sua criatura pelo que ele é, e não por esperar reconhecimento, pois somos ingratos por natureza, mas o altruísta faz pelo que ele é. Que possamos tomar como exemplo Neemias e sermos mais altruístas, temos mais empatia e sensibilidade com a necessidade do nosso próximo, temos maior flexibilidade e tolerância e não levamos em conta a natureza má da pessoa, mas a causa e efeito por trás da ação. Pois toda ação benéfica ecoará por gerações, pois mudanças de conceitos e preceitos somente acontecem quando o bem é realizado. Que possamos convidar o coração e a mente de Deus para nossas vidas e fazermos a diferença em nossa geração, como Neemias foi a diferença em sua geração. Que Deus abençoe a todos e que possamos sermos cheios de amor de Deus em nossos corações e tomar como exemplo a de Neemias, sermos pessoas altruístas e possamos, na verdade, fazermos o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Na verdade, fazemos por quem somos. Se temos o coração de Deus, somos pessoas bondosas, não esperando favores, não esperando nada em troca, mas fazendo tudo de bom grado ao nosso Deus. E que possamos representar, ser um espelho das ações de Deus e as pessoas possam ver algo diferente na nossa vida. Só dessa forma, a gente vai alcançar bom êxito em nossa caminhada como Neemias, tendo a mente e o coração de Deus e as intenções voltadas para a necessidade do nosso próximo. Graças damos ao Senhor e agradeço ricamente ao Senhor por essa rica palavra que Ele pôde direcionar-me. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.